Bem-vindos a mais um novo episódio do Bora Incluir, o podcast da SMPed. Eu sou André Coquercorn e estou aqui com vocês para falarmos de serviços, direitos e conteúdos sobre acessibilidade, inclusão e outros assuntos relacionados à pessoa com deficiência na cidade de São Paulo. Nosso tema de hoje é sobre a adoção de crianças e adolescentes com deficiência. Vocês já pararam para pensar como isso acontece? Quais as dificuldades enfrentadas, tanto pelas crianças quanto pelos pais? Eu vou explicar tudo e contar o que diz a legislação até o final do processo de adoção ser concluído. E mais, tem ainda um programa muito incrível que existe no município. Então, não saia daí e bora incluir! No Brasil, em 2014, foi sancionada a Lei nº 12.955, que dá prioridade nos processos de adoção de crianças e adolescentes com deficiência e doenças crônicas. O processo ocorre de forma mais rápida na justiça do que aqueles de crianças sem deficiência. As perguntas que ficam são: existem etapas diferentes em ambos os casos? O que mudou e como era realizado antes dessa nova lei? Conversei com o Dr. Iberê de Castro Dias, que é juiz na Vara da Infância e Juventude. Ele esclareceu todas as dúvidas e falou mais sobre a legislação. O procedimento da adoção de crianças com deficiência é o mesmo procedimento da adoção de crianças sem deficiência. A única coisa que muda é a prioridade. Então não existe nenhuma etapa específica para pessoas com deficiência, né? O que existe é ali um acompanhamento no momento da aproximação, no momento do estágio de convivência, quando a gente está aproximando a criança com deficiência da pessoa que pretende adotá-la ou do casal que pretende adotá-la. O que existe é um cuidado para observar como a pessoa que está adotando lida com a deficiência da criança, né? Ela tem realmente condições de prover tudo aquilo de que aquela criança com deficiência necessita para ser bem tratada, para ter todos os seus direitos observados. Exceção feita a isso, não existe nenhuma particularidade, nenhuma especificidade no rito da adoção de crianças com deficiência. De acordo com dados atualizados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, SNA, do Conselho Nacional de Justiça, 133 crianças com deficiência estão disponíveis ou vinculadas para adoção no estado de São Paulo. Dessas 133, 95 são crianças com deficiência intelectual, 25 com deficiência física e intelectual múltipla e 13 com deficiência física, totalizando 13% de todas as crianças na fila para adoção no estado. Já o número de crianças com deficiência em processo de adoção no estado, nesse momento, é de 59 crianças, o que significa aproximadamente 4% da totalidade de crianças. São 27 crianças com deficiência intelectual, 18 com deficiência física e 14 com deficiência física e intelectual múltipla. O SNA foi implementado em 2019 e, desde então, em nosso estado, 100 crianças com deficiência foram adotadas, sendo 56 com deficiência intelectual, 25 com deficiência física e intelectual múltipla e 19 com deficiência física, que somam aproximadamente 3% de todas as crianças adotadas. Agora, se tratando de pretendentes disponíveis para adotar crianças com deficiência no estado de São Paulo, são 609 adotantes, 7% do total. 507 adotantes aceitariam crianças com deficiência física, 71 aceitariam com deficiência física e intelectual múltipla e 31 aceitariam com deficiência intelectual. Outro dado interessante que encontramos no SNA é que, entre os anos de 2019 e 2021 no Brasil, o índice de adoção dessas crianças subiu de 0,3% das adoções para 1,7%. Segundo o Dr. Iberê, também é possível perceber este aumento gradual nos perfis de quem entra com o processo de adoção. Cada vez mais pessoas indicam que estão aptas a adotar uma criança com deficiência, e ele acredita que isso se dê muito mais pela conscientização dos adotantes a respeito da possibilidade de se adotar uma pessoa com deficiência e também pelo aprimoramento na preparação dessas pessoas. Claro que a reforma da lei também ajuda, mas o principal aspecto é cultural, conceitual. As pessoas passaram a compreender com muito mais leveza e com mais realidade também as situações que envolvem a adoção de crianças com deficiência e passaram a aceitar, num número maior, né, em maior proporção, a adoção de crianças com deficiência. Ao mesmo tempo, porém, essa também é a principal dificuldade na adoção dessa parcela da sociedade, como conclui o próprio Dr. Iberê. Apesar de haver um aumento gradual na adoção de crianças com deficiência, ainda é difícil conseguir interessados para adotar crianças com deficiência, especialmente nos casos de deficiências mais severas, né?
depende do grau, claro, mas especialmente nos casos de deficiências mais severas, quanto mais severa a deficiência, mais difícil de encontrar pessoas interessadas na adoção daquela criança. Eu gostaria de deixar um recado tanto para as pessoas e famílias que não estão disponíveis a adotar um filho com deficiência, quanto para as que estão. Não há nada de errado em não poder ou não querer adotar uma pessoa com deficiência, assim como é necessário pensar e se preparar bem se estiver disponível. Adotar uma criança é coisa séria. É necessário ter consciência de que você possui as condições para assistir às especificidades dessas crianças. O Tribunal de Justiça de São Paulo tem um programa chamado Adote um Boa Noite, que tem como objetivo incentivar a adoção de crianças com deficiência e dar visibilidade a ela. Para mais informações, acesse www.tjsp.jus.br/Adote um Boa Noite. Vocês se recordam que eu citei um programa muito bom que existe no município de São Paulo? Falava do programa Família Acolhedora, da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, a SMADS. Ele é um serviço que ocorre em parceria com organizações da sociedade civil e que visa reduzir a vulnerabilidade na primeira infância. Por meio dele, é oferecido um acolhimento provisório a crianças afastadas do convívio familiar, por meio de medidas protetivas, até que seja possível o retorno à família de origem ou o encaminhamento para a adoção. Qualquer pessoa maior de 18 anos pode se inscrever para acolher. E essa pessoa será acompanhada, monitorada e avaliada pelas unidades dos Centros de Referência Especializados da Assistência Social, os CREAS, que também oferecem todo o suporte técnico necessário às organizações parceiras. Hoje, são 5 organizações da sociedade civil parceiras do projeto, uma em cada região da cidade. Além de serem responsáveis pelo acolhimento dessas crianças, elas ainda são responsáveis pela habilitação das famílias voluntárias, por meio de treinamentos e formações. Conversei com a Surama Catarina, que é servidora na Proteção Social Especial da SMADS. Ela nos explica a diferença entre adoção e acolhimento. São processos diferentes. Tá? O processo de adoção é um projeto da família, onde a família quer ter um filho ou quer aumentar o número de filhos. Né? Ela passa por um processo de seleção conduzido pelos técnicos da Vara da Infância e da Juventude. Assim habilitados, elas ficam no cadastro, aguardando uma criança ou um adolescente, no cadastro da adoção. Já o processo para se tornar uma família acolhedora é um processo conduzido por uma equipe parcerizada com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. É uma medida protetiva, o acolhimento familiar, então ela tem um caráter provisório e excepcional. Tá? Essas famílias, elas são preparadas, elas são capacitadas quanto às legislações, e ela tem uma função aí, ela exerce uma função social no mundo, né? Onde ela tem um papel transitório em acolher essa criança, ter afeto por essa criança, por esse adolescente, mas sabendo que em algum momento essa criança, esse adolescente vai voltar para a família de origem ou vai ser encaminhada para a adoção. Né? Então, são papéis bem distintos. Mesmo se tratando de um programa de acolhimento temporário e sendo voltado a todas as crianças, ele tem uma função essencial no combate à vulnerabilidade, e isso inclui as crianças com deficiência. Bom, é isso aí. Chegamos ao fim de mais um episódio. E desejamos que mais crianças e adolescentes com deficiência sejam adotadas, pois todas as crianças têm direito a um ambiente familiar com muito afeto e amor. Até a próxima e bora incluir!